A paz do Senhor Jesus, queridos. Vamos estar dando início aí mais uma live para a glória de Deus. Hoje live de ensino bíblico, estudo da palavra de Deus. Quando o pessoal vai chegando aí, vou colocar aqui o estudo para a gente já dando início, amém? Glória a Deus. Presbítero irmão João Vitor já chegou aí. A paz do Senhor, querido. Presbítero Amarildo também, a paz do Senhor. Glória a Deus. Queridos, vamos chegando aí, aguardando o pessoal chegar. Deixa eu só arrumar meu tripé aqui, que ele tá meio torto. Aí. Glória a Deus. Manéria, a paz do Senhor Jesus. Diaconisa Camila. Glória a Deus, a paz do Senhor. Aleluia. Missionário irmão Marli, o Dudu, o Henrique. Pessoal chegando aí. Glória a Deus. Querido, vou mandar alguns convites aqui. Você faz o mesmo daí, tá? Vou fazer os convites aqui. Você que está assistindo aí, convida mais alguém para estar na live hoje. Hoje um tema muito interessante, olha lá, tema novo, né? Daniel e Apocalipse, né? Estudando, interpretando as profecias. Glória a Deus. Bom, Anderson, a paz do Senhor Jesus, querido. Eu vou fazer alguns convites aqui, né? Você que está aí, faz o convite aí também para mais alguém estar conosco. Ó, Senhor Diaconisa Nayara, missionário irmão Marli. Glória a Deus, vamos lá. Glória a Deus. Pessoal que for chegando aí, já vai convidando mais alguém para estar na live. Hoje live muito boa, né? Tema novo, como a gente tinha conversado aí, conversei com alguns obreiros para a gente falar um tema interessante, um tema legal para colocar na live, né, da quarta, que é a live de estudo. E o tema aí ficou Apocalipse, né? E aí eu pesquisando aqui, falei, vamos falar sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Por quê? Porque Daniel engloba muitas áreas, né, da revelação. Então acho interessante colocar os dois para ficar um estudo mais completo, senão ficaria vago, né? Eu acho bem interessante isso aí. Eu creio que vai ser de grande valia, né, para a igreja, uma vez que é um estudo que muitos têm dúvida, né? É um tema, né, que é de dúvida aí dos nossos irmãos. Eu acho que a grande maioria tem dúvida nesses livros de Daniel e Apocalipse. Sendo assim, acho que vai ser de grande valia aí para os irmãos. Aí já mandei alguns convites aqui, o pessoal já chegou aí. Irmão Alessandro, cooperadora Mara, irmã Regina Célia, paz do Senhor, querida. Irmã Janete Bessa, paz do Senhor. Vamos seguindo aí, irmã Mariana, aleluia, Mariana e Alessandro, a paz do Senhor, queridos. Vamos lá, vamos já orar e entrar aí falando um pouquinho sobre o estudo dessa noite. Estudo muito interessante, aleluia, louvado seja Deus. Nossos irmãos lá de Paulo de Faria, paz do Senhor, queridos. Irmã Joasla, o esposo, né? Pastores aí de Paulo de Faria. Deus abençoe ricamente aí. Louvado seja Deus. Né? Os irmãos lá de Paulo de Faria, irmã Joasla, seu esposo, pastor. Deus abençoe, né? Ela que é mãe do nosso amigo Bruno. Glória a Deus. Manda um abraço pro Bruno, viu, irmã Joasla? A hora que a senhora vê ele. Glória a Deus. Querido, vamos lá, vamos orar. Pra gente iniciar, não sai da live, não, chama mais alguém para estar com a gente aí, porque hoje nós vamos começar um estudo sobre Daniel e Apocalipse, tá? A interpretação das profecias.
Eu creio que é um texto, é um tema muito procurado, muito que gera dúvida, né, no coração de muitas pessoas, porque são livros proféticos, são escritos em linguagem profética. E isso gera um pouco de dúvida, né, na cabeça aí dos irmãos. E nós estamos aqui hoje, né, vamos começar essa série de estudos para justamente tirar todas as dúvidas dos irmãos aí referente a estas profecias de Daniel e de Apocalipse, tá bem? Mas sem demora aí, vamos orar, vamos colocar nossa vida na presença de Deus para a gente dar início, tá, ao estudo desta noite, amém? Louvado seja Deus. Amado e querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, nesta noite para louvar a Ti, para glorificar ao Teu nome, para exaltar ao Senhor que é digno de toda honra, glória e louvores. Querido Deus, nesta quarta-feira, Senhor, dia este que o Senhor tem nos dado, meu Pai, nós queremos Te glorificar e exaltar a Ti, porque, Senhor, meu Deus, Tu és fiel, Tu és grande, Tu és verdadeiro. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero exaltar a Ti porque Tu és fiel, porque Tu és grande, porque Tu és verdadeiro, porque Tu és aquele, Senhor, meu Deus, que tem nas Tuas mãos todo o poder. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero glorificar ao Teu nome, eu quero exaltar ao Teu nome, porque Tu és fiel, porque Tu és bendito, porque Tu és santo e verdadeiro. Pai, nesta live de estudo bíblico, ó Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, em favor de cada vida que está conosco, cada um que está, Senhor, meu Deus, ó Pai, em oração neste momento, está nesta live para aprender do Senhor, para aprender da Tua palavra. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero glorificar a Ti, eu quero exaltar a Ti, pedindo, meu Pai, em nome de Jesus, fala, Senhor, ao coração de cada um, abre os ouvidos e os olhos espirituais da Tua igreja, para a glória do nome do Senhor, para que eles venham assimilar a Tua palavra, para que eles venham aprender de Ti nesta noite, em nome de Jesus. Aleluias, amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, queridos, louvado seja Deus. O pessoal está chegando aí, cooperadora Márcia, operador Júlio César, aleluia, irmã Loiane, a paz do Senhor, irmã Loiane, a irmã Rayane também, né, que é filha da irmã Loiane, a paz do Senhor, glória a Deus. Irmã Ana Paula Mello, a paz do Senhor. Ana Paula, manda um abraço aí pro esposo, tá bom? Pro Reginaldo e pro pequenino, glória a Deus. Querido, nós vamos estar aí entrando então num tema muito procurado pela igreja, né? Daniel e Apocalipse, interpretando as profecias, tá? Nós vamos entrar então nesse texto, nesse estudo, que é um tema que muitos têm dúvida, né? Vamos dizer assim, é um tema que muitos têm dúvida na forma da interpretação. Por quê? Porque o texto, né, de Daniel e Apocalipse é um texto realmente, a grande maioria dos livros é escrito em forma profética, né? E nesse ponto aí nós vamos começar a entender. Para que nós venhamos entender, aprender sobre Daniel, né? Sobre Daniel e sobre Apocalipse, nós precisamos entender alguns passos, tá? Aprender alguns passos para começar a entender e interpretar a Escritura. Para que vocês tenham uma noção aqui, nós vamos variar aqui Apocalipse e Daniel, depois eu vou entrar nas principais profecias, tá bom? Manéria, paz do Senhor, glória a Deus. Eu vou usar um texto aqui conhecido de Apocalipse, tá? Apocalipse capítulo 1 e o versículo de número 3, que a Bíblia diz assim, ó, só para a gente entrar em alguns termos, tá? Primeiro eu quero passar alguns termos para os irmãos, para que a gente nos pontue, tá? Nos pontue e entenda como nós podemos começar a interpretar as Escrituras. O livro de Apocalipse, no capítulo 1 e versículo 3, diz assim, ó, bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras desta profecia e as guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo.
Então eu tenho aqui um texto, né, de Apocalipse dizendo que bem-aventurado, a palavra bem-aventurado quer dizer extremamente feliz. Feliz é aquele, extremamente feliz é aquele que ouve as palavras dessa profecia e as guarda, porque o tempo está próximo, tá? Então aí eu já tenho um texto aí que me firma a convicção, né, e me dá mais vontade ainda de aprender sobre a profecia, sobre as escrituras. Por quê? Porque o fim está próximo. Louvado seja Deus. Quero agradecer a presença na live aí da irmã Alessandra, Carol, a paz do Senhor, e a irmã Roseli, né, que ela que é mãe do nosso irmão cooperador, aleluia, Alessandro, louvado seja Deus. Irmã Jane, a paz do Senhor. Mandar um abraço aí pro irmão Elvis, né, nosso amigo aí de longa data, irmão em Cristo, pro Davizinho. Então vamos lá. Apocalipse 1:3 diz que bem-aventurado é aquele que guarda, que ouve, né? Não devemos só ouvir a palavra, mas nós devemos guardá-la no nosso coração. Que ouve e guarda as palavras desta profecia. Aleluia. Então feliz é aquele que guarda esta palavra. Pois bem, para que nós venhamos entender, tá? Essa temática está começando hoje, para você que acabou de entrar aí, né? Nós encerramos na quarta-feira passada o estudo sobre Jesus Cristo, estávamos estudando Cristologia, e hoje nós vamos entrar em Daniel e Apocalipse, aprendendo a interpretar as escrituras, as profecias de Daniel e de Apocalipse. Então não sai dessa live porque é muito importante isso aqui. A paz do Senhor, irmã Vângela. Então vamos lá, para que nós possamos entender as profecias, primeiro nós temos que entender algo básico das escrituras. Por quê? Alguém vai falar para mim, pastor, é muito difícil de entender a Bíblia, é muito complicado de entender a Bíblia. Na verdade, não. Há uma única interpretação, não existe várias interpretações. É o primeiro ponto que eu quero tratar é isso aí. Há uma única interpretação da Bíblia Sagrada, tá bom? Você pode usar ela como várias aplicações, mas a aplicação é diferente de interpretação. Então não é difícil de entender a Bíblia, não. Só tem alguns pontos que a gente tem que tratar para a gente começar a interpretar a Escritura, tá bom? E esses pontos que nós vamos tratar hoje. Como que eu vou interpretar as Escrituras de Daniel e de Apocalipse? Daniel tem vários textos aqui. O estudo está bem esmiuçadinho, vocês vão gostar bastante. Eu tenho certeza, né, que você vai aprender muito com esse estudo. Mas para que eu entenda o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, eu tenho que me pontuar em algumas coisas. Que coisas são essas? Primeiro, eu tenho que entender a língua original que a Bíblia foi escrita. Ou pelo menos saber qual foi. Por quê? Porque quando eu tenho um prelúdio, uma noção dos textos, em que língua eles foram escritas, fica mais claro e mais fácil para você, para nós, quando nós vamos entender a tradução, a interpretação. Por quê? Porque cada localidade fala de uma forma e cada cultura usa uma forma de linguagem e cada língua tem as suas particularidades. Sendo assim, queridos, quando eu entendo a colocação de cada língua, fica um pouco mais claro entender o que estava acontecendo naqueles dias. E aí eu vou conseguir interpretar a Escritura mais fácil e as profecias, que é o que nós estamos tratando hoje. Então, primeiro o que eu quero deixar claro para você que não sabe, eu acho interessante essa aula, é uma aula de muito conteúdo, tá? Essa matéria é de muito conteúdo. Talvez só me ouvindo você não vai conseguir acompanhar, mas hoje nós temos aí a bênção, né, da internet, que isso ficar gravado aí depois lá na minha página, na fanpage da igreja também. Você pode voltar e rever, né, depois que acabar a live. Mas eu acho de valer o quê? Se você quiser ir anotando, tá? Ou depois você pegar um caderninho e anotar, porque é muita informação e informação boa, né? Informação bíblica, com cunho histórico, bíblico e teológico para a tua vida. Então o primeiro ponto é entender que língua a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita originalmente em 3 línguas, tá? A primeira sendo o hebraico, segunda em aramaico e a terceira em grego, tá? Então, originalmente, o povo falava a língua hebraica, tá? No começo dos tempos ali, a primeira escrita da Bíblia foi em hebraico. Posteriormente, o exílio babilônico, quando o povo foi levado para a Babilônia, e nós vamos ver muito isso no livro de Daniel, porque Daniel está na Babilônia, eles começaram a falar um dialeto, né?
que seria a língua babilônica misturada com a língua hebraica, e daí surgiu o aramaico. Tá? Então o povo no cativeiro babilônico, a primeira geração, já começa a falar esse aramaico, e posteriormente, quando eles voltam do exílio, tá? Em Esdras, eles falam aí o aramaico e o hebraico. Então alguns fragmentos da Bíblia, alguns textos da Bíblia, alguns livros foram escritos em aramaico, tá? Uma pequena porção, mas sim. Então o Velho Testamento, a maioria está escrito em hebraico e uma pequena porção em aramaico. Já o Novo Testamento, tá? O Novo Testamento, podemos dizer que ele todo foi escrito na língua grega, que era o império que dominava na época. Tá? Então a outra língua da Bíblia, a terceira língua, a Bíblia original, foi escrita, né, o Novo Testamento em grego. Salvo o livro de Mateus, que originalmente foi escrito em hebraico, posteriormente, por conta da língua dominante, foi lá traduzido para o grego também. Então nós temos aí a língua hebraica, a língua aramaica e a língua grega. Para que isso vai servir para mim, pastor? Simples. Quando a gente começar a interpretar a escritura, a profecia e a escritura em si, que é a escritura, né? Você vai ter alguns pontos-chave que vai culminar na questão da tradução do original. No original aquilo queria dizer algo específico, e quando eu sei em que língua foi escrito, isso fica mais fácil para mim pesquisar, fica mais fácil para mim entender as colocações, tá bom? Então, o primeiro ponto é esse, entender, saber pelo menos que línguas que foram escritas a Bíblia. Segundo, é entender qual foi o período de composição. Isso aqui é básico, tá? Para qualquer tipo de interpretação, não só das profecias, né, mas de toda a Bíblia, eu tenho que ter isso em mente, tá bom? O período que a Bíblia foi escrita. A Bíblia ela demorou para ser composta do jeito que a gente tem, assim, ó, dessa forma aqui. Deixa eu pegar isso aqui que eu uso mais. Desse jeito aqui, ó, tá? 66 livros. Aproximadamente 1.600 anos aqui, ó. Para mim ela desse jeito aqui, ó, com todos os livros, né? Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, tudo esses livros aqui, isso demorou aproximadamente, tá? 1.600 anos para ela ser escrita da forma que nós temos hoje, do livro 0 ali de Gênesis, né, até o livro de Apocalipse. Demorou um período aí de 1.600 anos para ter toda essa composição que nós temos hoje, que nós temos nos dias de hoje. Então, a Bíblia demorou 1.600 anos para ser escrita, tá? É muito tempo, né? É muito tempo. Quantas gerações não passam em 1.600 anos? Pois bem, então eu entendi aí já que a Bíblia foi escrita originalmente em 3 línguas, depois dessas línguas traduziu para todas aí, todas não, tá? Há muitos países ainda, há muitas línguas que não tem a tradução total da Bíblia, tá? Alguns têm só o Novo Testamento, mas hoje, né, o Brasil, as principais línguas têm sim a Bíblia traduzida totalmente na sua língua local. Enfim, mas as primeiras escritas, ela foi escrita originalmente pelos autores bíblicos em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego. Foi escrita, demorou para ser escrita um período de 1.600 anos, para ter toda a composição. Terceiro é entender quem é o autor da Bíblia e os seus escritores, tá? Tudo isso eu preciso para interpretar as profecias e as escrituras. Então, quem é o autor da Bíblia? Isso aí dá muito pano para manga, né? Quem você acha aí, você que está me assistindo hoje, acha que é o autor da Bíblia? Muito fácil. O autor da Bíblia é o nosso Deus. Deus é o autor da Bíblia Sagrada. Aí você fala, pastor, mas a Bíblia foi escrita por homens, tá? Quem escreveu é uma coisa, a autoria é outra. Por quê? Autor é aquele que deu a palavra, ou que ditou a palavra, ou que inspirou a palavra, no nosso caso, inspirou, no caso da Bíblia, inspirou, tá? Por exemplo, a gráfica fulano de tal pode ter escrevido um livro, mas o autor é outra pessoa. No caso da Bíblia, o autor é Deus, o nosso Deus, Yahweh, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, né? O nosso Deus. Ele é o autor da Bíblia, tá? E os seus escritores, quem foram os seus escritores? Foram diversas pessoas, tá? Nós temos mais de 40 autores, tá? Mais de 40 escritores bíblicos, tá certo? Nós temos mais de 40 homens
que foram inspirados para escrever, tá? Inspirados pelo Espírito Santo para escrever a palavra de Deus, para escrever a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Mais de 40 autores, tá bom? E dentro desses autores, que isso aqui é interessante a gente ressaltar, eu coloquei aqui o seguinte, ó. Eles eram das mais diversas classes sociais e intelectuais. Tá? A gente vê autor de toda forma. Tá? A gente tem pessoas letradas, como foi o apóstolo Paulo, né? Que escreveu aí 13 cartas, 13 epístolas. Nós temos ele como alguém acadêmico, como alguém que estudava para ser mestre da lei, né? Alguém muito criterioso na questão do ensino, totalmente letrado. Nós temos Pedro, totalmente o inverso, iletrado, né? Alguém indouto, a Bíblia chama eles de indoutos, pessoas que não tinham nenhum tipo de informação acadêmica. Temos, por exemplo, Amós, que era boieiro, né? Ele cuidava de bois, era como se fosse hoje um peão. Temos, aleluia, pessoas que cuidavam de bois, cultivador de sicômoros. Tínhamos, por exemplo, Isaías, que era da linhagem real, né? Tinha sangue azul, por assim dizer. Evangelista Mike Mocaibe, a paz do Senhor. Maiara Santos, a paz do Senhor, querido. Evangelista, não é bibliologia em pauta. Sim, sim, querido. O tema nós vamos falar sobre Daniel e Apocalipse, tá? Nós vamos interpretar as escrituras, mas antes eu estou fazendo uma prévia aqui de pontos que a gente necessita, tá? Pontos básicos que a gente necessita para fazer a interpretação da Bíblia e também das profecias, tá bom? Então tá fazendo uma prévia aqui para os nossos ouvintes aí, né? Os nossos internautas se pontuarem e entender um pouquinho como que se interpreta. Enfim, nós temos pessoas, autores das mais diversas classes sociais e acadêmicas, né? Pessoas que eram aí, como eu disse, Isaías sendo da família real, pessoas comuns, pessoas, né, médico, como foi o caso de Lucas. Tivemos vários autores de várias classes sociais e, né, intelectuais aí, escrevendo a Bíblia Sagrada. Quero cumprimentar meu amigo Ludigero, né? E a irmã Samira, também lá de Itapajipe. Paz do Senhor, queridos. Manda um abraço pro Afonso aí, tá bom? Glória a Deus. Então, nós temos essas mais de 40 autores das mais diversas áreas sociais e étnicas. Ricos, pobres, intelectuais e pessoas indoutas. Quarto ponto que nós temos que entender, e esse aqui fica sendo um dos mais criteriosos, é entender as divisões da Bíblia Sagrada, tá bom? As divisões da Bíblia Sagrada. Eu vou fazer uma divisão aqui meio grosseira, tá? Se você for estudar falando teologicamente, você vai encontrar N subdivisões. Eu vou fazer uma divisão mais panorâmica aqui, para que nesse ponto já dá para a gente começar a fazer a interpretação da Escritura. Vamos lá. A primeira divisão que eu encontro na Bíblia Sagrada é a divisão entre Antigo e Novo Testamento. Essa divisão todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece Antigo e Novo Testamento, tá? Então ela se divide em duas partes, sendo Antigo e Novo Testamento. Nós temos aí, tá, 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, totalizando a nossa Bíblia, tá? A Bíblia protestante, com 66 livros, tá bom? Então a sua Bíblia aí, ela tem 66 livros, louvado seja Deus. 39 no Antigo e 27 no Novo. Essa é a primeira divisão, Novo e Antigo e Novo Testamento. Então a primeira divisão, que isso tem que ficar claro na minha mente. Peraí, a Bíblia é dividida em duas partes. Então é uma parte na Antiga Aliança e uma parte na Nova. O que isso vai servir para mim interpretar a Escritura? Nós não vamos falar de Daniel e Apocalipse. Daniel está no Antigo, Apocalipse está no Novo. Então tem que ter essa ideia aí de Novo, Antigo e Novo Testamento.
sendo na nossa coletânea 39 e 27. Qual que é a diferença, pastor? A Bíblia católica, ela tem alguns livros a mais. Por exemplo, eu tenho um exemplar aqui para mostrar para vocês. Essa aqui é uma Bíblia católica, tá? Edição pastoral. Ela tem um pouquinho mais de livros do que a nossa, tá? Esse pouquinho mais de livros são considerados livros apócrifos. O que a palavra apócrifo significa, pastor? Significa obscuro. São livros que não foram canonizados, tá? Pela vara de medir, pelo canon, né? Que seria aí os rabinos que na época canonizaram aí a nossa Bíblia, que é a Bíblia protestante, tá? Esses livros apócrifos, nem mesmo os rabinos judeus os têm como inspirados por Deus. Tá dentro deles, tá? Dentro dos livros apócrifos, que, como eu disse, na nossa Bíblia protestante são 66, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. O que muda na Bíblia Católica? Na Bíblia Católica muda os livros do Antigo Testamento. Tem mais do que 39, tá bom? Tem 6 livros a mais. Que livros são esses? Nós temos Tobias, tá? Nós temos o livro de Tobias, que não tem na nossa Bíblia. Nós temos 1ª e 2ª Macabeus, tá? Nós temos o livro de Sabedoria, tá? Sabedoria, que seria Sabedoria de Salomão, né? Nós não temos esse livro. Nós temos aí também Baruque, tá? O livro de Baruque, que não tem na nossa Bíblia. E nós temos aí alguns acréscimos, tá? No livro de Daniel, tá? O livro de Daniel tem aí alguns acréscimos, né? A qual o nosso livro também não tem. Então esses são os livros a mais aí, totalizando aí 6 livros, contando o acréscimo. Então na nossa Bíblia tem, sim, 39 e 27, totalizando 66, né? Na Bíblia católica tem esses 6 livros a mais, então fica sendo aí 66 mais 6 dá 12, 72 livros, tá? 72 livros, se não me falhou a matemática, eu sou péssimo em matemática. Se eu errei aí, por favor, me corrijam. Mas é essa a diferença, tá? De uma Bíblia católica para uma Bíblia protestante. No entanto, ambas falam a mesma coisa nos livros, né? Nos livros dentro dos 39 e os 27 falam a mesma coisa. E até os livros a mais, os apócrifos, alguns pontos deles também condenam, tá? As práticas de adoração a santos, a ídolos e tudo mais. Mas não é esse o ponto. Estou falando da primeira divisão. Segunda divisão, tá? Segundo ponto que nós podemos dividir a Bíblia aí, que seria, começando as subdivisões, seriam uma subdivisão em 5 partes. Essa aí eu quero que você preste bastante atenção, tá? Porque aí começa a entrar a pauta, né? Lógico que todo estudo é pauta, mas começa a entrar de forma mais clara aí no que nós vamos falar. A subdivisão, essa segunda subdivisão, que são em 5 partes, entram o quê? Os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, os evangelhos, né? E as cartas ou epístolas. Então a segunda divisão, que seria uma subdivisão em 5 partes, sendo livros históricos, poéticos, proféticos, evangelhos e cartas, tá bom? Agora eu quero falar um pouquinho sobre essas 5 subdivisões, e essas 5 subdivisões eu quero que você preste bastante atenção. Vamos analisar uma a uma, e aí entra um pouquinho do entendimento de como nós vamos interpretar a Escritura. Pois bem, primeiro ponto da subdivisão é o quê? Os livros históricos. Quais são os livros históricos e como é que a gente entende esses livros? Olha aqui que legal a anotação que eu fiz. Gênese até Esther, tá bom? De Gênese a Esther são livros históricos.
mais o livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Então, Gênesis até Esther. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Então, de Gênesis a Esther, são todos livros históricos. E aí eu acrescento lá no Novo Testamento o livro de Atos dos Apóstolos. Pastor, Atos dos Apóstolos não é uma carta? Sim, ele é uma carta, porém ele se engloba no livro das história da igreja, tá? Então ele entra como livro histórico, tá? Ele é uma carta, sim. Nós vamos ler lá no comecinho de Lucas que é uma carta que ele escreve, tá? Uma carta para uma determinada pessoa. Porém, ele entra no livro histórico, por quê? Na divisão histórica, porque ele conta a história da igreja. Então nós temos aí, de Gênesis a Esther. Como é que eu entendo os livros históricos? Olha aqui que legal. 90% dos livros históricos, então 90% do livro de Gênesis a Esther e Atos, entende como se lê. Como assim? Tudo que está no livro histórico, tá? Toda a questão do livro histórico, ele é um livro de informação. Está contando algo que aconteceu. Para que serve o livro histórico, pastor? Para a gente entender as características de Deus, como Deus age, como Deus lidar com o seu povo nas mais diversas situações. Então, 90% do livro histórico, 90% dele, 90% do conteúdo que tem nos livros históricos, ele entende como se lê. Tá? Ele é literal, ele está contando realmente algo histórico. Só 10% não se entende como se lê. Tá? Então, dos livros históricos, 90% entende como se lê. 10% é profecia, ou 10% está escrito em linguagem profética ou alegórica, tá? Uma linguagem figurativa, uma linguagem alegórica. Então, 90% do livro histórico, ele entende como se lê. Então, não tem como falar, não entendi o livro histórico. Está contando uma história, tá? Não tem muito que pôr a cabeça para funcionar. Alguma parte, só 10% de todos esses livros que eu te disse, de Gênesis, Esther e Atos, está falando uma linguagem simbólica. 90% é linguagem histórica. Está contando. Então você lê esses livros que eu citei para você, de Gênesis a Esther e o livro de Atos dos Apóstolos, aquilo que está escrito é exatamente o que aconteceu. Para que servem livros históricos? Ele é essencial para você conhecer quem é Deus. Tá? Por isso que eu sempre falo, o pessoal que me segue aí, que me acompanha, está sempre nas lives aí, nos estudos, nas aulas, até mesmo na igreja quando estava funcionando normal. Você sabe que eu sempre falo, irmão, não dá para conhecer Deus só de Novo Testamento. Você nunca vai saber quem é Deus, tá? Cristão quer conhecer Deus e tem que conhecer Deus, porque não adianta falar que é cristão e não lê Bíblia, não conhece Deus. Tem que ler Antigo Testamento. Tem que ler Antigo Testamento. Por quê? Você vai ver a característica de Deus, você vai ver como que Deus agia em determinadas situações, como que Deus corrigia o seu povo, como que Deus abençoava o seu povo. É Antigo Testamento. Então, livros históricos, eles são essenciais para a gente conhecer a pessoa de Deus, para a gente saber como que Deus age, como que Deus lidar com o seu povo, ok? Então, 90% do livro histórico, querido, você vai entender como você lê. Se você ler lá no livro histórico, arca, tá falando de uma arca mesmo. Tá falando de animal, é um animal. Tá falando de uma porta, é uma porta. 90% dele é literal. Só 10% que está escrito numa mensagem alegórica. Segundo ponto da subdivisão são os livros poéticos. Os livros poéticos. Quais são esses livros poéticos? Anota aí, ou depois você anota. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Tá? Os livros poéticos estão dentro da categoria coletânea de livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então tem mais 5 livros aí na coletânea de livros poéticos. Como que eu interpreto o livro poético, pastor? 85% dele entende-se como se lê. Como assim? 85% do que está escrito nesses livros poéticos é literal, é exatamente como se lê. A única coisa de diferente da história, dos livros históricos, é que ele foi escrito numa linguagem poética. Tá? Ele foi escrito ou em forma de cântico, tá? Ou ele foi escrito em forma de poesia, informativo. Tá bom? Então entende-se como se lê.
Tá? Você vai ler Jó, está contando um fato que aconteceu na vida dele, porém numa linguagem poética. Qual que é a diferença? O fato da linguagem poética, você tem que entender que alguma pontuação ali, alguma colocação da forma que ele escreve, da forma que ele fala, né, o que ele escreveu, se coloca de forma diferente do que se coloca uma linguagem comum, que seria do livro histórico, tá bom? Mas é só isso, a interpretação é simples e fácil. 15% está falando em mensagem figurada e alegórica ou profética, tá bom? Então, livros poéticos muito simples de se entender, tá? Não tem muito que pôr a cabeça para funcionar. 85% é literal. Esses outros 15% é muito pouco. E se você se esforçar um pouquinho, você também consegue entender o que está escrito lá, tá? O que seria vamos dizer assim, o âmago dos livros poéticos? Eles são livros de conforto, tá? Eu escrevi aqui, são livros de conforto e sabedoria, tá? Então, os livros poéticos são livros que vão trazer conforto e sabedoria, que é informativo, no caso de Jó, que é conforto no caso de Salmos, de Eclesiastes, de Cantares, e que é de sabedoria no caso de Provérbios e Eclesiastes, tá? Então ele vai trazer informação, ele é um livro que traz conforto, que traz informação, que traz sabedoria. E 85% dele entende-se como está escrito lá, tá bom? Seguindo aí nas nossas subdivisões, eu entro em livros proféticos. Esses aqui são os caras, né? Os livros proféticos. E é isso que a gente está querendo saber, porque nós vamos estudar Daniel e Apocalipse. Pastor, então vamos logo. Tá, mas se você não entender essa subdivisão, quando você chegar na profecia fica muito vago e você não vai conseguir interpretar como deve ser interpretado, tá bom? Vamos lá então. Quais que estão na categoria dos livros proféticos? Vamos lá, como eu disse, eu estou fazendo aqui duas divisões. Eu fiz a primeira entre Antigo e Novo Testamento e a segunda em 5 subdivisões, tá? Tem mais, pastor? Tem várias outras subdivisões, só que nós não vamos entrar nesse ponto, nesse mérito. Nós vamos falar essas básicas que são necessárias. Essas são necessárias para a gente continuar o estudo e entender sobre Daniel e Apocalipse. Os livros proféticos são de Isaías a Malaquias, tá? Então todos os profetas maiores e menores são livros proféticos. Então eu vou começar Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abacuque, todos eles, tá bom? Não vou citar aqui porque eu posso errar algum. Então nós temos todos os 4 profetas maiores, sendo 4 profetas maiores, 5 livros, né? Porque um é Lamentações. E os outros, se não me falha a memória, são 12 profetas menores. 12, é exatamente isso. 12 profetas menores. Então de Isaías a Malaquias, livros proféticos. E o livro de Apocalipse. Então eu tenho aí uma coletânea aí, sendo 12, 13, 14, 15, 16, 17 livros proféticos no Antigo Testamento e um no Novo, sendo 18 então. Então eu tenho aí de Isaías a Malaquias e Apocalipse. Então esses são os livros proféticos. Agora, dentro da categoria de livros proféticos, querido, preste atenção nisso aí. Isso aqui é muito importante para você. Dentro dos livros proféticos, nós temos Daniel e Apocalipse sendo os mais difíceis de se entender, tá bom? Então preste atenção, o que nós vamos estudar, o que nós estamos colocando em pauta aqui hoje, tá bom? Que nós vamos estudar nessas quartas-feiras que vão vindo aí pela frente, nós vamos estudar aquilo que é mais difícil na profecia. Dentro de Isaías, Malaquias e Apocalipse, Daniel e Apocalipse são os livros mais difíceis de se entender. Por quê? Eles falam numa linguagem profética, são muitas profecias que estão dentro desse livro, falam numa linguagem profética, vamos dizer assim, muito avançada, não é esse o termo, mas falam numa linguagem profética muito forte, tá? Nós temos outros livros falando em linguagem profética, por exemplo, se eu citasse Ezequiel fala numa mensagem figurada, tá? Uma mensagem figurada e muito, né? Grande parte do livro de Ezequiel fala de uma linguagem figurada. Porém, a linguagem figurada que Ezequiel usa é uma linguagem, vamos dizer assim, cotidiana, tá? Ele vai usar, por exemplo,
Israel ele vai citar no sentido de uma moça. E vai falar que essa moça se prostituiu com outras nações. Então tá, a moça, prostituta, se prostituir com outras nações é uma linguagem clara. Quando ele fala sobre prostituição, a gente vai entender que ele está falando que Israel, na ideia dessa moça, dessa mulher, se prostitui, né? Era uma pessoa, uma moça inocente, se tornou prostituta, as pessoas viram a nudez dela. Nós vamos entender que Deus está falando que Israel se prostituiu no sentido de adorar outros deuses. É algo mais cotidiano, mais fácil de entender. Mas quando eu entro em Daniel e Apocalipse, irmão, aí o negócio pega. Porque Daniel vai falar de estátua, Daniel vai falar de besta, Daniel vai falar de leopardo, vai falar de leão que tinha asa, Daniel vai falar de um punhado de coisa. Apocalipse vai falar de cordeiro, de dragão, de mulher. Então, assim, Daniel e Apocalipse são os livros mais difíceis. Os demais, por exemplo, Jeremias, Ezequiel, como eu citei, que tem muita linguagem figurada, alguns profetas menores, como Oséias, que usa alguma linguagem figurada, Amós, que usa, só que são linguagens figuradas bem fáceis de se entender. Agora, Daniel e Apocalipse falam de umas coisas que não existem, né? Eu usar a linguagem prostituta é uma coisa que existe. Agora, idolatria é coisa que existe. Agora, um leopardo ou um urso que tinha costelas saindo da boca, isso não existe. Então, Daniel e Apocalipse, dentro da profecia, são os livros mais difíceis de compreender. E é o que você vai aprender comigo aqui nessa live de quarta-feira. Você vai aprender a interpretar essas escrituras, a entender o significado da escritura. Quero cumprimentar o Marcos Andrade aí. Também o Gilmar, paz do Senhor querido. Domingo volta o culto, hein? Domingo culto na igreja, mas depois da live aí eu falo. Vamos lá. Preste atenção. Dentro desses livros proféticos, tá? De Isaías a Malaquias e Apocalipse, 95% do que está escrito lá não se entende como se lê, tá? Então 95% não é literal. 95% dos livros proféticos não se entende como se lê. Não, pastor, como é que eu vou interpretar isso aí então? Só 5% é literal. Só 5% fala realmente do que realmente está escrito lá. 5% apenas desses livros eu posso ler, como eu disse aí, numa somatória aí meio por cima, não estou dizendo que é exata, mas aproximadamente os 18 livros, eu vou conseguir só 5% desses 18 livros entender, tá, o que está escrito, como se lê. 95% em linguagem profética, linguagem figurada, linguagem alegórica. E principalmente dentro do livro de Daniel e Apocalipse, que é a nossa temática aí, tá certo? Então, profetas são os mais complicados. 95% não se entende como se lê. Seguindo a subdivisão, tem os evangelhos. Quais são os evangelhos? 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso aí você está cansadão de saber, careca de saber, porque a gente fala muito, né? Cristão aí, protestante, fala muito sobre os evangelhos. Bate muito em cima aí da imagem da pessoa, do legado de Jesus Cristo. Então a gente conhece bastante. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Tá? Esses aí também 85% entende como se lê. Tá? 85% dos evangelhos entende como se lê. Porque também está contando uma história, algo que aconteceu, fatos ocorridos. Então é literal. O que você lê lá é o que realmente aconteceu. Não adianta eu pegar um texto, por exemplo, lá dos livros poéticos, dos livros históricos e dos evangelhos, que são os que eu já citei, e querer inventar uma história. Falar, olha, eu li aqui, Deus está falando isso e isso comigo. Não, não tem isso, irmão. Não pode, essa interpretação é herética. Tá? Acontece muitas vezes de alguém chegar e falar, pastor, eu li esse texto na Bíblia e Deus falou isso e isso comigo. Não, irmão, não tem duas interpretações da Escritura. Esse texto quer dizer exatamente assim. É isso que o texto quer dizer. Então, se há uma aplicação, se você quer aplicar isso desse modo, você tem que orar a Deus, porque não funciona dessa maneira. A Bíblia não é um livro mágico, tá? A Bíblia é um livro que mostra e conta quem é o nosso Deus e te dá a instrução para você seguir e ir para o céu. Não tem esse negócio, porque Deus me mostrou aqui nesse texto. Não, a interpretação é clara, tá? E é única, só tem uma única interpretação. Tem várias, pode ter várias aplicações, mas interpretação uma só. Então, quando eu pego o evangelho, não dá para mim criar história, falar, porque Deus me mostrou assim. Não. O evangelho está falando ali, 85% dele entende como se lê. Não dá para você criar uma ideia sobre aquilo ali, tá? 85% entende como se lê. E os 15%, pastor? É linguagem profética?
Na verdade, os 15% dos evangelhos são as parábolas. São as parábolas. 15% dos evangelhos são as conhecidas parábolas. Por quê? Porque a parábola não está escrito como se lê. Não, vou te dar um exemplo. Quando a Bíblia diz lá nas parábolas que, por exemplo, havia 100 ovelhas e Deus largou lá, o pastor largou 99 no deserto e foi atrás de uma ovelha para buscar. Ele queria falar algo literal? Ele estava falando de ovelhas realmente? Não. Ele estava falando de almas, tá? Ele estava falando de almas. Uma ovelha que se perdeu no deserto simboliza uma alma, eu e você. As 99 que ficaram lá no deserto simboliza a riqueza que Deus deixou, o valor que Deus deixou de se despir da sua glória e vir na terra. Então é uma mensagem alegórica, tá? Se eu for pegar, por exemplo, o joio e o trigo, a parábola do joio e do trigo, não está falando de joio e trigo literalmente, está falando de pessoas, tá? Pessoas que produzem como trigo e pessoas que não produzem como joio, que é uma espiga xoxa, vazia. Então, 15% dos evangelhos são parábolas, que vão trazer algo de aplicação para a nossa vida, porém não é literal, não é exatamente como está escrito lá. Então 85% entende como se lê, 15% não se entende como se lê. O último ponto aqui da subdivisão é as cartas. Quais são as cartas, pastor? Nós temos de Romanos até Judas, tá? De Romanos até Judas. E como eu citei lá atrás, Atos dos Apóstolos é uma carta, mas ele entra na divisão de livro histórico. Por quê? Porque ele é a história da igreja. Ele vai contar a primeira era cristã ali, ele vai contar sobre a igreja, tá? A igreja apostólica, a igreja primitiva. Então ele entra na divisão de livros históricos. Atos é carta, se alguém questionar, ele é uma carta. Você vai ver que ele está falando, que ele está escrevendo, no versículo 1 ali, ele vai escrever para uma determinada pessoa. Porém, ele entra na divisão histórica, porque ele fala sobre a história da igreja, a primeira era cristã. Tá? Então, Romanos até Judas. Esses são os livros, são as cartas, tá bom? 90% das cartas, ou epístolas, talvez você já ouviu falar como epístola, 90% das cartas ou epístolas entende como se lê. O que está escrito lá é literal, é para aplicar como está escrito lá, tá bom? Não é para inventar moda. 90% das epístolas entende-se como se lê, tá? E só 10% está em linguagem profética, linguagem alegórica, tá? Então as cartas 90% entende-se como se lê, apenas 10% entra como mensagem profética. Então, terminando a subdivisão, vamos analisar um texto aqui, aquilo que você está querendo entender, que é Apocalipse e Daniel, ou Daniel e Apocalipse, tá bom? Vamos analisar um pouco das profecias e entrar de fato na temática. Então, até agora, você está aprendendo o que você precisa saber para começar a ter uma boa interpretação das profecias, que é uma informação básica de como a Bíblia está dividida, qual foi a escrita, qual foi a língua que ela foi escrita, quem é o autor, quem são os escritores, quem foram, quantos foram. Até aí você está aprendendo o basicão. Agora nós vamos entrar de fato em uma das profecias. Na verdade, um ponto das, tá? Eu vou entrar num pedacinho da profecia aqui, depois eu vou trazer a profecia inteira. Mas vamos lá. Vamos entrar em Apocalipse 7:1, para nós começar a entender e interpretar a profecia. Por quê? Porque, como eu disse, é simples, ou é fácil, mas não é simples. Ou pode ser o contrário, é simples, mas não é fácil. Na verdade, é fácil, mas não é simples. Vamos ler aqui o texto de Apocalipse, capítulo 7 e verso 1. E vamos analisar o texto para a gente começar a aprender a analisar ou a interpretar a profecia. Nós vamos falar de Daniel, de Apocalipse. Pastor, mas já vai falar de Apocalipse? Eu vou só citar um texto, tá? Eu vou citar um texto. Depois eu vou entrar, te explicar um pouquinho sobre isso, como que eu faço a interpretação. Depois a gente pontua de novo. Aí eu volto em Daniel e a gente começa a pontuar
as profecias mais difíceis, tá bom? Vamos lá, não vou falar todas, mas as mais difíceis eu quero tratar com vocês aqui nessa série de estudos. Apocalipse capítulo 7 e verso 1 diz assim, ó, preste bastante atenção. Paz do Senhor, glória a Deus. Vamos lá. 7:1, servos de Deus. E depois destas coisas, vi 4 anjos. Eu estou lendo Apocalipse capítulo 7, versículo 1. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Tá? Então, Apocalipse capítulo 7, versículo 1, está falando que ele viu 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando 4 ventos, para não soprar sobre nada, sobre nenhum, nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvores. Então, olha que loucura a profecia. Preste atenção nisso daí. Você tem que prestar bastante atenção, senão você não vai conseguir me acompanhar. Apocalipse 7:1 está falando que tinha 4 anjos em 4 cantos da terra, segurando 4 ventos, para não soprar nem na terra, nem no mar, nem nas árvores. Caramba. Vamos entender isso aí. Agora complicou, né? Vamos analisar. A terra, por acaso, é quadrada? O que você acha? Sim ou não? Ou ela é quadrada ou pelo menos retangular? Isso aqui é uma Bíblia, ela é retangular. Tem 1, 2, 3, 4. Isso aqui tem 4 lados. Se fosse quadrada, tendo os 4 lados iguais, também teria 4 lados. Mas a Terra não é quadrada, a Terra é redonda. O que essa profecia está falando? O que a profecia quer dizer? Se a Terra é redonda, está falando que tem 4 anjos em 4 cantos da Terra. Caramba, eu nunca vi bola com canto. Acho que eu não tenho nenhuma bola aqui, cara. Vou pegar esse bichinho aqui. Esse é o meu de madeira aqui. Isso aqui é uma bola, né? A cabeça dele aqui. Tem canto na bola? Esse aqui tem que estar quebrado, né? Deixa eu virar ao contrário. Né? Não tem canto. Uma bola, um círculo, não tem canto. Como que tinha 4 anjos nos 4 cantos da terra? Aí que tá. E aí que você tem que prestar atenção na interpretação da profecia. E os pontos que eu vou passar para vocês aqui agora, preste atenção, preste bastante atenção, você que está me assistindo. Os pontos que eu vou começar a passar para vocês a partir desse ponto do estudo, eles vão servir para interpretar praticamente todas as profecias, tá? A linguagem profética, ela é uma única linguagem que usa-se para interpretar praticamente 100% das profecias. Então preste bastante atenção aí. Está falando que havia 4 cantos, mas a terra não é quadrada nem retangular. Redondo, bola não tem canto. Segundo, fala que os 4 anjos estavam segurando os 4 ventos. Mas peraí, tem jeito de segurar vento? Não tem. Pensa se a Dilma conseguisse estocar vento, o que ela não ia fazer? Imagina aí, só a Dilma que teve essa ideia aí, ó, de estocar vento. E ela não conseguiu, cara. Agora imagina. Vento não dá para segurar, não dá para estocar. Né? Não dá para segurar vento. Mas a Bíblia diz que tinha 4 anjos nos 4 cantos da terra segurando 4 ventos. Peraí, que história é essa? Outra questão aqui. Então vamos responder. Terra tem 4 cantos? Não. Dá para segurar vento? Não. Tenta segurar o vento aí. Impossível. O vento não se segura. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Né? Não dá para segurar o vento e a terra é redonda. Não tem como ter 4 cantos. Tá? Mesmo que ela fosse plana, como uma ideia lá do passado, também não tinha canto. Entenda que... Como então que eu vou interpretar essa escritura? Já chego lá. Quero citar outro texto, vai segurando aí. Quero citar outro texto de Apocalipse também. Tá? Eu poderia citar Daniel, mas vou citar em Apocalipse. Que para nós analisarmos. Eu vou ler Apocalipse capítulo 12 e verso 1. Depois a gente volta interpretando a escritura versículo por versículo, tá bom? Mas esse ponto aqui é só para informação. Apocalipse 12, verso 1. Vamos lá. Olha que interessante essa profecia aqui. Vamos ver se a gente consegue entender ela. Como se lê? Eu já vi que Apocalipse 7:1 não entende-se como se lê. Aquilo que eu li lá não é literal. Porque terra não é quadrada, não tem canto, e vento não se segura. Então não dá para entender como se lê. Segundo ponto,
Segundo ponto é Apocalipse 12. Vamos entender aqui, 12:1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Eita! E agora piorou. Hein? Então viu um grande sinal no céu. Uma mulher que estava vestida do sol, que tinha a lua debaixo de seus pés e que tinha 12 estrelas sobre a sua cabeça. Aí eu vou fazer outra pergunta para vocês. Uma mulher desse jeito existe? Você já viu aí? Você saiu para andar na rua aí, quarta-feira, hoje, e você encontrou uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e que tinha 7 estrelas na cabeça? Isso não é literal, isso não existe. Essa mulher não existe. Então não dá para entender como se lê. Vamos prestando atenção aí. Como que eu vou entender? Nós já chega lá, segura aí, tá? Segura aí. Eu não vou fazer uma live muito comprida hoje, porque senão vai ficar muita informação para você e você não vai assimilar. Eu vou chegar nesse ponto aí, daqui a pouquinho a gente já vai encerrar. Vamos lá, nós estamos com 55 minutos de live aí. Então essa mulher não existe. O que está escrito aqui não existe literalmente, mas nós vamos entender. Vamos para Apocalipse 13:1. Só estamos fazendo uma análise de como interpretar a profecia. A profecia não se interpreta como se lê. Apocalipse capítulo 13:1. Pastor, mas depois o senhor vai voltar nesses textos? Vou voltar em todos, tá? Depois eu vou voltar em todos. Nós vamos fazer capítulo e versículo por versículo, tá? Agora é só um explanar para você entender que a escritura, que a profecia não se entende como se lê. Apocalipse 13 vai falar sobre uma besta que emergiu do mar. Versículo 1 de Apocalipse capítulo 13 diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Tá? Primeiro, besta deve ser um monstro. Monstros não existem, tá? Um animal diferente, isso não existe. Segundo, ele viu subindo do mar. O bicho era aquático ou ele era marinho? Porque ele saiu de dentro do mar, ele viu emergir, saiu. Subiu do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Você já viu algum bicho que tem 7 cabeças? Algum monstro? Não, só de quadrinhos, isso não é real. Com 10 chifres, nós nunca viu isso, né? Eu pelo menos nunca vi. Se eu ver na rua, sai correndo, tá? Sobre os chifres, 10 diademas. O que é diadema? Coroa. E sobre as suas cabeças, nomes de blasfêmia. Isso é totalmente insano, totalmente alúdico, louco. Não existe nenhuma besta, eu nunca nem vi isso, né? Nem quero ver, né? Então isso aqui também, essa besta não existe, ela não é literal. Então você começou a entender que a profecia não dá para entender como se lê? Se você lê isso aqui, eu li, não entendi nada. Você entendeu alguma coisa? Não, provavelmente não. Agora se você entendeu, você me fala. Sem entender como interpreta a escritura, a profecia, não dá pra gente interpretar, tá bom? Mas agora nós vamos começar a interpretar, vamos começar a entender isso aqui. Eu vou só passar aqui esse ponto, começar esse ponto, porque ele é grande, e a gente volta na aula que vem. Preste atenção. Mateus 22:29 diz o quê? Errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Tá? Então o primeiro ponto, querido, e ele é crucial, como eu disse, a gente fez um basicão aqui, de como entender a Bíblia. Nós fizemos um basicão, como entender que língua ela foi escrita, quem foi o autor, quantos foram os escritores, as divisões e subdivisões. Esse é o basicão. Tá? E agora a gente viu, por A mais B, que a profecia não se entende como se lê. Entendemos que ela está dividida em livro histórico, e se entende como se lê. Os poéticos é para fortalecimento, para alegria, para sabedoria. Tá? E entendemos que os proféticos não se entende como se lê. 95% não se entende como se lê. Sendo assim, se não dá para me entender como eu leio, como que eu vou entender? Aí Mateus capítulo 22, verso 29 diz: errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Não dá para mim conhecer e interpretar a Escritura conhecendo só o Novo Testamento.
Não dá para mim interpretar a Escritura conhecendo só parte do Velho Testamento, ou só o Velho Testamento. Para mim interpretar a profecia, eu tenho que conhecer toda a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ela não tem um índice assim, ela tem um índice, né? Mas ela não tem um índice dizendo assim, ó, na página tal, por exemplo, a minha aqui tem página, né? Eu vou pegar uma página aqui, ó. Nessa casa aqui, nessa tradução não tem página não. Número de página, não, tem sim. Ó. Número de página, 1000, é porque é muito pequenininho, não enxergo. 1076. Na página 1076 está falando sobre a doutrina a doutrina da ressurreição. Não tem isso. A Bíblia não é um livro assim, tá? A Bíblia, para você entender a profecia, você tem que conhecer a Escritura e o poder de Deus. E como que eu vou conhecer a Escritura e o poder de Deus? Eu vou pegando fragmentos daqui, fragmentos dali, fragmentos daqui, fragmentos dali, e eu consigo interpretar a Escritura de forma clara para a minha vida, tá? Então, por que eu não consigo interpretar? Por que eu não entendi Apocalipse 7? Por que eu não entendi Apocalipse 12? Por que eu não entendi Apocalipse 13? Porque eu não conheço a Escritura e nem o poder de Deus. Mas peraí, pastor, eu estou aqui, eu estou aprendendo, eu estou buscando. Exatamente. A pessoa que se fica parte disso, que não quer aprender, que não quer buscar, ela está errando, porque ela não conhece nem a Escritura e nem o poder de Deus. Nós estamos aqui para aprender. E você então vai conseguir entender, você vai conseguir interpretar a Escritura, a profecia. Porque você começa a entender a Escritura e começa a entender o poder de Deus. E aí a gente vai pegando pedacinho aqui, pedacinho ali, pedacinho aqui, ali, fragmentos, e nós vamos conseguir interpretar a Escritura Sagrada, tá? Eu vou falar só algumas palavras-chave aqui e a gente encerra a live, porque já estamos aí com 1 hora e 1 minuto. Senão fica muita informação para uma aula, tá? Como eu disse, eu gosto de fazer essas aulas aí com 45, 50 minutos. Tá? E é mais ou menos o termo de estudo, que a gente tem lá uns 5, 10 minutinhos até o pessoal entrar, até orar. Depois a gente entra no estudo de fato, que vai dando mais ou menos isso aí. Que é o tempo que você está assimilando ainda. Depois que passa desse tempo, querido, já isso é estudos científicos, né? Que depois daí de 1 hora você não presta atenção em mais nada. Então vamos seguir aqui para a gente encerrar a aula de hoje, a aula que vem a gente continua. Sendo assim, vamos entender algumas palavras-chave da Escritura e criar uma tabela, tá, de conversão profética. Nós vamos criar na aula que vem uma tabela de conversão profética. Como assim, pastor? Nós vamos entender, tá? Eu vou mostrar para vocês na Bíblia, tá? Conhecendo a Escritura e o poder de Deus, eu vou te mostrar que dá sim para interpretar a profecia. Quando você começa a conhecer a Escritura e o poder de Deus, você consegue sim interpretar a Escritura. E eu vou te mostrar isso na aula que vem, tá? Nós vamos fazer aqui, eu vou citar isso aqui, a gente entra e nós vamos criar, eu e você, nós vamos criar uma tabela de conversão profética, que vai servir para você aí, tá? Interpretar praticamente todas as profecias. Praticamente todas as profecias. Nós não vamos conseguir criar uma tabelona gigante, porque senão nós vamos ficar só criando a tabela. Eu vou criar uma tabela básica e ao longo do estudo aí nós vamos usar ela e usar outros recursos também, tá bom? Vamos entender aí. Nós falamos, por exemplo, sobre 4 anjos. Nós falamos sobre essa mulher aí que estava vestida do sol. Nós falamos sobre uma besta que saiu da água. Então eu vou citar alguns pontos aqui, tá? Aleatórios. Nós falamos então de animal, né? A besta, ele se encaixa como um animal. Porque não é ser humano, é animal, né? No ET não existe. Nós falamos dessa mulher, tá? Uma mulher, de Apocalipse 12. Nós falamos da mulher. Nós falamos sobre água. Essa besta, ela emergia, ela saía do mar, ela saía da água. Nós falamos sobre ventos. Os anjos estavam lá segurando os ventos, né? Não sei que jeito, mas eles estavam. Nós falamos sobre chifres, tá? Essa besta tinha 10 chifres, tá? Nós falamos sobre isso. Nós vamos falar outras coisas, por exemplo, sobre cauda, sobre cabeça, sobre alguns outros pontos que eles vão estar sempre nas profecias, tá? Sempre em algumas profecias a gente vai ver sobre cauda, sobre cordeiro, sobre cabeça, sobre N outras palavrinhas, que com essas palavras nós vamos criar uma tabela de conversão profética. Então nós falamos de besta, falamos de anjo, falamos de mulher, falamos de... eu anotei aqui, ó, falamos de água, falamos de vento, falamos de chifre. Nós vamos falar de cabeça, vamos falar de cordeiro, vamos falar de cauda, nós vamos falar de vários outros nomes. E esses nomes são os pontos,
que nós vamos usar para na aula que vem a gente criar uma tabela profética, tá? Nós vamos usar esses pontos para criar uma tabela profética na próxima aula, quarta-feira que vem. Se Jesus não voltar, né, para a igreja ou para mim, né, nós vamos criar essa tabelinha profética aí juntamente com você. Eu e você aqui nessa live, nós vamos criar uma tabela de conversão profética. Para quê, pastor? Para a gente começar a entender, tá? E a aplicar verdadeiramente essas palavras dentro da profecia e entender o que a profecia está dizendo. Queridos, isso tudo é magnífico, é maravilhoso. Eu estou passando esses primeiros pontos de Apocalipse para vocês como uma questão de informação. Depois nós vamos entrar capítulo, capítulo, versículo, versículo, tá? Aí eu volto no livro de Daniel, a gente fala sobre as profecias mais difíceis de Daniel, né? Que é a estátua de Nabucodonosor, que é os 4 animais, que é o bode, que é o cordeiro, que são várias profecias ali no livro de Daniel, tá? E depois nós entramos nas profecias de Apocalipse também. Eu quero fazer capítulo por capítulo, tá? Das profecias. Não vou fazer o capítulo do livro todo, senão não vai ficar a vida inteira. Mas capítulo de capítulo e versículo por versículo da profecia que nós vamos pontuar, tá certo? Então, aula que vem, querido, não perca, vai estar muito boa essa aula, tá? Maravilha, maravilha. Não perca, aula que vem nós vamos criar, eu e você vai criar uma tabela de conversão profética aqui, ó, ao vivo, né? Ao vivo e a cores, nós vamos criar essa tabelinha de conversão profética e aí nós vamos começar a colocar em prática. Você vai ver, você vai ler o texto, você vai ler a profecia e com a tabela de conversão profética você vai começar a entender o que o texto quer dizer. Porque eu já te mostrei, já te provei que a profecia não se entende como se lê. Tá? A terra não é quadrada, o vento não se segura. Eu nunca vi mulher nenhuma vestida com sol, tendo a lua nos pés. Tá? Nunca vi nenhuma besta saindo do mar, nem saindo de lugar nenhum que tenha 10 chifres. Né? Que tenha lá coroas na cabeça e entre outras situações. Mas eu tenho certeza que com essa tabela, com você conhecendo a Escritura e o poder de Deus, como a Bíblia cita aqui em Mateus 22, 29, você vai conseguir, sim, interpretar a profecia de Daniel, interpretar a profecia de Apocalipse e conhecer um pouquinho mais de Deus, porque muitas das vezes você lê esses livros batidos aí, Deus está falando com você, Deus está revelando coisas que estão acontecendo e que vão acontecer muito breve e a gente está aí perdido, como cego no tiroteio. Mas quando a gente interpretar essas profecias de Daniel, de Apocalipse, você vai ver que tem coisas que já aconteceram, tem coisas que estão acontecendo hoje e tem coisas que estão muito próximas aí para acontecer. E a gente não pode, como igreja do Senhor, ficar dormindo. A gente tem que aprender a palavra para viver essa palavra. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Quero agradecer você que ficou até o final. Lembrando aí, divulga essa live, divulga essa aula de hoje, tá? Eu vou ver se eu gravo ela. Vou tentar fazer a conversão dela aqui depois que terminar e jogar no meu canal no YouTube, tá bom? Lá é Pastor David Evangelista, o Instagram também é Pastor David Evangelista. Vou tentar fazer isso aqui, converter ela, porque nesse formato não vai. Vou tentar converter e mandar para o canal do YouTube. Chama alguém, mostra essa live para alguém, mostra esse estudo para alguém que é forte, é algo de muita importância para a igreja. Você tem que saber essas coisas, irmão. O crente não pode ficar perdido. Eu não entendo nada de Apocalipse, não entendo nada de Daniel, não entendo nada de profecia. O crente não pode ficar perdido. Tem que destrinchar a palavra, tem que destrinchar a escritura. E aquilo que você não sabe, tem que correr atrás. E essa live vai servir para esclarecer muita gente, vai servir para trazer clareza de mente a muitas pessoas, tá bom? Então conto com você. Divulga essa live aí, divulga a quarta-feira que vem. Não, vamos estar aqui de novo e vamos criar. Eu e você vai criar essa tabela de conversão profética para a gente entender um pouco mais das profecias. Amém, querido? Deus abençoe você, tua casa, tua família. Nós vamos encerrando aqui. Boa notícia aí, já passei nos grupos da igreja. A você que não quer acompanhar com a gente, domingo volta o culto, tá bom? Então domingo tem culto presencial, liberou aqui na nossa comarca de Frutal, liberado, culto às 18 e às 19h30. 2 cultos, tá? No domingo. Por enquanto nós vamos voltar só no domingo para estar atendendo nossos irmãos. E você que queira ir lá fazer uma visita vai ser muito bem recebido. Lembrando, você liga aí no meu WhatsApp aí, tá? Tá aí no Face e marca o seu horário, porque a gente só pode atender aí 30 pessoas, né? Então a gente só pode atender, na verdade, 20 pessoas por culto, pelo tamanho da nossa igreja. Então você que queira participar, liga e marca o seu horário. Você vai ser muito bem recebido, vai ser uma bênção. Vou ficar feliz de ver você lá cultuando a Deus juntamente conosco. Amém?
Deus abençoe você, tua casa, tua família mais uma vez. Estenda a mão e vou dar a bênção apostólica. A gente encerra a live hoje aí, marcando 1 hora, 9 minutos e 49 segundos. Deus abençoe, queridos. Eu te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, tua casa, tua família e tudo que diz ao teu respeito, hoje até a vinda de Cristo e eternamente. Você que é a noiva, santo e adornado Cordeiro diz, amém. Louvado seja Deus, queridos. Que a bênção do Senhor seja sobre todos vocês. Espero vocês aí quarta-feira que vem, para a glória de Deus. Domingo, culto na igreja. Segunda-feira tem live, tá? Live de oração. Deixo uma palavra para você, oro com você. E a quarta, essa live abençoada aí. Isso aí foi, como que eu posso dizer? Indicação de alguns irmãos, que a gente sempre vai conversando. A gente acabou o estudo de escatologia. E aí alguns irmãos indicou, pastor, o Apocalipse é bem complicado e tal. E eu estudando, eu falei, verdade, vamos falar de Apocalipse. Mas como que eu vou falar de Apocalipse sem falar de Daniel? Porque Daniel tem muitas profecias que são ligadas, né? Então eu falei, tem que estudar os dois, para que a igreja tenha um bom entendimento da palavra e das escrituras. Sendo assim, nós começamos hoje esse estudo sobre Daniel e Apocalipse, interpretando as profecias. Amém? Encontro você quarta-feira que vem. Deus abençoe, a paz do Senhor e tchau, tchau.